Começar esse negócio aqui de uma vez. Bom, o dia de hoje vamos ver os pares craneais, ok? Vocês sabem que são 12 pares craneais em total, ok? Hoje vamos ver os primeiros 6. E na próxima aula vamos ver os últimos 6 pares craneais, tá bom? Vocês já sabem mais ou menos algumas coisinhas, só que ainda não vimos, por exemplo, as origens que são reais de cada um dos pares craneais e também não estudamos muito o trajeto. Sim? Vocês estudaram o trajeto com a Noélia, tipo, dos pares craneais e coisas assim? Ela disse que vocês dominam pares craneais. Não? Mas ela passou, né? Sim, mas só que não dominam. É isso, né? Mas ela passou. Mas ela passou, né? Então, mais ou menos, vocês têm uma ideia, né? Tá bom, tudo bem. Então, vamos ver. Dos pares craneais que vamos estudar o dia de hoje são os primeiros 6. Em total, vocês sabem que são 12 pares craneais, né? Hoje vamos estudar o olfatório, óptico, oculomotor, troclear, trigêmino e, por último, o motor ocular externo, também chamado abducens. Sim, também chamado abducens, ok? Todos esses pares craneais se originam onde? Se originam aqui. Nessa parte aqui do tronco do encéfalo, ok? Os pares craneais, eles vão ter núcleos, sim? Que é a origem real de cada um desses pares craneais, ok? Esses núcleos estão todos espalhados aqui, no tronco do encéfalo. Perfeito. Vamos a começar com o primeiro par craneal. O par craneal número 1 é chamado de nervo olfatório. Perfeito. É o par craneal número 1. Onde que começa o nervo olfatório? Primeiro, essa imagem aqui vocês reconhecem, né? Estamos vendo uma cavidade nasal. Nessa cavidade nasal aqui temos essas elevações chamadas de cornetes. Como chamam isso aqui? Cornetes. Quantos cornetes temos em total? 3. Cornete nasal superior, cornete nasal médio e cornete nasal inferior. Vocês sabem a função desses cornetes? Os cornetes ajudam a quê? Vocês inspiram, o ar entra e os cornetes, perfeito, geram turbulência no ar. Para quê? Toda essa parte interna, a mucosa se encontra revestida por um mucus, sim? Um mucus. Então, esse ar que entra de forma turbulenta faz que as partículas que estão no ar batam contra a parede e fiquem presos aí. Dessa forma, ele consegue filtrar o ar, ok? Então, por isso que quando entra pela cavidade nasal, eu estou filtrando o ar e aos pulmões vão o ar um pouco mais limpo do que entrou pela nariz aqui, ok? Tem outra função também. Esses cornetes têm uma mucosa onde na parte submucosa tem uma rede vascular bem ampla, sim? Que tem uma missão. Qual? Esquentar o ar. Sim? Quando vocês expiram, o ar passa por aqui e aqui está praticamente quase exposto uma rede vascular. E vocês sabem que por aí passa sangue pela rede vascular e o sangue tem uma temperatura maior do que é a temperatura atmosférica. Então isso faz o quê? Esquenta o ar, sim? Esquenta o ar, por condução vai esquentando o ar. Dessa forma o ar que entra por aqui é mais quente do que o ar que entrou por aqui. Entenderam isso aí? Sim? Por isso não respirem pela boca. Muito bem. Seguinte, outra coisa importante. Aqui na cavidade nasal, essa parte aqui vamos a chamar de teto ou parede superior. Aqui na parede superior, o que vamos encontrar? Nessa parede superior, vamos encontrar as células que têm os receptores para iniciar o estímulo odorífero. Essas células receptoras são chamadas de células olfatórias. Como vamos chamar? Células quê? Olfatórias. Aqui na parte superior, aqui na mucosa da cavidade nasal, vamos encontrar umas células que são chamadas de células que? Olfatórias. Onde que se encontra isso? Aí, estão vendo aqui? Aqui, aqui. Nessa parte de cima, então, temos umas células que são chamadas de células que? Olfatórias.
olfatórias, ok? E essas células olfatórias são células que vão ter prolongações. Olhem aqui. Aqui estamos vendo o teto do que seria a nossa cavidade nasal, ok? Esse aqui seria a mucosa nasal, ok? E entre as células do epitélio que encontramos aqui, encontramos essas células. Que são essas células? São as células olfatórias, ok? São células olfatórias. E o que tem de interessante essa célula olfatória? Observe, a célula olfatória tem duas prolongações, ok? Um que vai para baixo e outro que vai para cima. São chamados de prolongação periférica e essa aqui é chamado de prolongação central, ok? Então tem quantas prolongações? Duas. Uma prolongação periférica e uma prolongação central, ok? Estamos vendo aqui? Isso aqui onde que está? Em que lugar? Na cavidade? Que parte da cavidade nasal? No teto, na parte de cima. Aí temos então a mucosa. E na mucosa temos essas células que são chamadas como? Células que? Olfatórias. E as células olfatórias têm quantas prolongações? Uma prolongação se chama periférica e a outra se chama central. Estamos bem até aqui? Sim? Estão entendendo? Sim? Perfeito. O que aconteceu? Sim. Esses aqui, muitas vezes, que acontece? Alguns livros classificam esse como uma modificação epitelial. Sim? Outros falam que como se fosse que uma neurona bipolar. Sim? Como uma neurona bipolar. No caso do... Por que eu te falo isso? Porque você pode encontrar as duas explicações. No caso do nosso livro Snell, ele classifica como neurona bipolar, tá bom? Como neurona bipolar. Então, vamos deixar assim. Mas por aí, se você encontra em outros livros, colocam como se fosse um epitélio modificado, né? Mas, para mim, é mais certo que seja justamente uma neurona bipolar. Porque a gente fala que aqui é onde começam as fibras do nervo olfatório, tá bom? Muito bem. Só falo isso porque tem um livro de histologia, que não é o Ross, não lembro qual era, que mencionava dessa forma. E no Atlas também colocava, e por isso que estava meio assim. Por isso que eu falei que entre o epitélio, a gente encontra as células olfatórias, ok? Entre o epitélio, para que consiga entender que não estou misturando com o que é o epitélio em si, né? Muito bem. Então, as prolongações que tem nosso neurônio, vocês vão ver que tem aqui uma periférica e outra que era central. Olhem a periférica. O que acontece com essa periférica aqui embaixo? Vamos ver. Na parte de baixo, nossa neurona tem uma prolongação periférica que tem como pequenas prolongações, estão vendo? Essas prolongações são chamadas de cílios. Como são chamados? De cílios. Não são os cílios clássicos que vocês conhecem, sim? Só são chamados de cílios, ok? Essas prolongações aqui, como são chamadas? Cílios, ou prolongações ciliares, ok? E por que é importante essa prolongação ciliar? Porque na membrana desses cílios aqui, tem os receptores para as substâncias, as moléculas odoríferas. Tem os receptores para as substâncias o quê? Odoríferas. Então, quando vocês sentem um cheiro, por que vocês estão sentindo o cheiro? Porque tem algumas moléculas que estão no ar, que foram até a cavidade nasal e estimularam aqui essa parte do neurônio olfatório. Entenderam? Sim? Então, tudo que vocês conseguem cheirar realmente são moléculas que estão suspensas no ar. Todo mundo entendeu isso aí? Perfeito. Então, isso estimula aqui nossos cílios. Tudo certo até aqui? Perfeito. Olhem aqui, outra imagem. Essa é a maravilhosa imagem do Snell. Nem dá para ver muito bem, né? Mas tá bom. Aí estão nossas células olfatórias. Aqui está a prolongação que?
periférica. E aqui temos os cílios. Mas eu coloquei uma imagem mais bonitinha. Olhem isso. Esse é top. Aqui está o epitélio da cavidade nasal. E aqui temos nossas células olfatórias. A célula olfatória aqui tem umas prolongações. Como chama isso aqui? Cílios. E aí é onde faz contato com as substâncias odoríferas. Aqui. Todo mundo entendeu isso aí? Perfeito. O que acontece? Essas substâncias odoríferas geram um estímulo. O estímulo viaja aqui na parte superior até a prolongação quê? Central. Da prolongação central, essa prolongação central vai para cima e faz sinapses com outra parte do nosso nervo olfatório. Como se chama essa parte do nervo olfatório? Para poder entender, temos que ver a forma. Olhem, essas são as prolongações que centrais. Estão vendo que vai para cima e faz sinapses com essa parte do nervo olfatório. Essa parte do nervo olfatório é chamado de bulbo olfatório. Como se chama? Bulbo olfatório. Faz sinapses então com que parte do nervo olfatório? Bulbo olfatório. Todo mundo entendeu? Então essa parte dilatada aqui do nervo olfatório é chamado de bulbo olfatório. Entenderam até aqui? Perfeito. Sim. Não, a formação é chamada de bulbo olfatório. Sim? Vou te mostrar aqui uma imagem dele inteiro. Espera aí. Aqui. Essa aqui é uma imagem inferior do cérebro. Sim? Estamos vendo aqui o lóbulo frontal. Estão vendo essa coisinha aqui? Aí. Isso é o nervo olfatório, ok? Essa parte do nervo olfatório dilatada é chamada de bulbo olfatório. Sim? A sinapse é interna. Dentro do bulbo. Isso mesmo. Dentro do bulbo. Perfeito. Muito bem. Volto de novo para... Não, onde que era? Aqui. Muito bem. Aqui. Voltando para cá. Então, nossas células olfatórias têm as prolongações centrais e essas prolongações centrais fazem sinapses nessa parte do nervo olfatório. Como chama essa parte do nervo olfatório? Bulbo olfatório. Todos entenderam até aqui? Muito bem. Como é que isso aqui passou da cavidade nasal para a fossa cranial anterior? Teve que atravessar alguma coisa, né? Estão vendo que atravessou um osso aqui? O que é isso? A lâmina cribosa. Todos esses buraquinhos que vocês estão vendo aqui é parte do osso etmoides. Lembram? O etmoides tinha uma lâmina que estava cheia de buraquinhos. Como chamava isso? Lâmina cribosa. Então ele atravessa a lâmina cribosa. Aqui, olhem isso aqui. Esse aqui é a base do nosso crânio. Vamos aqui em cima, vamos aproximando um pouquinho. Lembram disso aqui? O que é isso aqui? Isso é a lâmina cribosa, totalmente atravessado pelas fibras do nervo olfatório. Entenderam? Sim. Mas essas fibras são das prolongações central da célula olfatória. Sim. Estamos bem até aqui? Estão entendendo? Sim? Seguros? Perfeito. Vamos então agora para o bulbo. Aqui no bulbo vamos encontrar uma dilatação. Essa dilatação é o que chamamos de bulbo, ok? E o que temos dentro? Na parte interna temos um grupo de células. A mais importante de todas são essas que são chamadas de células mitrales. Como chamam? Células mitrales. Vou mostrar aqui. Essa imagem do Snell. Olha aqui. Aqui estão as prolongações centrais. Aqui temos essa dilatação que se chama bulbo. Aqui no bulbo vamos encontrar um grupo de células, tá vendo? A principal de todas é essa aqui, e a maior de todas. E aqui tem maior quantidade também. Essa célula aí é chamada de célula mitral. Como se chama? Célula
mitral. Sim? Tem outras células também? Tem, menos importantes. Entre eles vamos encontrar esse que chama célula em penacho. Estão vendo isso aqui? E depois temos essa aqui que são chamadas de células granulares. Granular, penacho. Sim? Mas essas são as principais. Como se chama essas que têm uma forma triangular? Mitral. Estamos bem até aqui? Muito bem. Então, o que acontece aqui? Olha. Essa aqui são as prolongações que? Centrais. De quem? Das células que? Olfatórias. As prolongações centrais atravessaram o quê? Lâmina que? Cribosa. Vão para o bulbo. E aqui eles fazem sim com quem? Com a célula que? Mitral. Fazem sinapses com as células mitrais. Sim? Fazem quê? Sinapses com a célula mitral. Estamos bem até aqui? O ponto onde fazem sinapses tem uma característica. Como que é? Como que é? São redondinhas, né? Os lugares onde fazem sinapses têm uma forma, morfologia circular, ok? Esses pontos de sinapses entre a mitral e a célula olfatória são chamadas de glomérulos olfatórios. Como se chama isso aqui? Glomérulos que? Olfatórios. Então, o que é um glomérulo olfatório? É um lugar onde faz sinapses a célula olfatória com a célula mitral. Entenderam? Então, isso é chamado de glomérulo olfatório. Vamos ver outro aqui. Não dá muito para ver. O que é isso aqui? 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 E o que é isso aqui? São os glomérulos que? Olfatórios. São os glomérulos sinápticos, glomérulos olfatórios. Estamos bem até aqui? Seguros? É a célula mitral sináptica. Com as células olfatórias. As células olfatórias. Todo mundo entendeu até aqui? Seguros? Sim? Parece muito cansados. Foi difícil a aula de seminário? Os 30 minutos de seminário foi complicado. Olha. Quem que é ela? Olha. São parecidas, são parecidas. Como é seu nome? Como? Gracinha. Muito bem. Hoje não posso fazer pergunta para você. Hoje não tem humilhação para você, então não posso humilhar. Agradecido. Presta atenção, Graça. Para poder entender mais ou menos, medicina tem que começar cedo. Sim. Eles já começaram tarde. Por isso que estão assim meio confusos, tá vendo? Sim. Mas presta atenção. Provavelmente quando chegue já vai mudar tudo também, né? Mas é igual, tudo bem. Mas tá mais difícil. Vamos colocar 5 células mais aqui e aqui tinha outro. Muito bem. Então, vamos de novo aqui para nosso bulbo. Aqui então eles fizeram sinapses, né? Então fizeram sinapses aqui, tem os glomérulos, tem as células mitrais, ok? Estamos vendo aqui? O que acontece agora? Nossas células mitrais têm os axões, estão vendo o axão? Que se prolonga para trás, formando essa estrutura daqui do nosso nervo olfatório. Como que se chama essa parte aqui do nervo olfatório? É chamado de tracto olfatório. Como se chama isso aí? Tracto olfatório. Sim? A estrutura que vocês estão vendo aqui se chama tracto olfatório. E o que passa por esse tracto olfatório? Os axões de quem? Das células que? Mitrais, principalmente, tá bom? Porque estão os outros também, mas principalmente as células mitrais. Então repito de volta, olhem aqui. Aqui tínhamos essa dilatação aqui, como chamava essa dilatação? Bulbo. E o bulbo tem uma prolongação posterior. Como se chama essa estrutura? Tracto olfatório. Quem viaja por esse tracto olfatório? Quem que passa?
Os axões das células qual? Principalmente mitral. Estamos vendo aqui? Sim. ¿Qué? Bulbo. Sim, sim. Só que não é muito como o óptico no sentido de as visões e tudo isso. Isso aqui é mais um meio de conexão. Então, por exemplo, se você sente o cheiro do lado direito, não faz diferença para você porque estimula também o lado esquerdo e se estimula completamente o encéfalo, sim? Não tem diferença entre direito e esquerdo, tá bom? Sim? Pode até diminuir um pouco, mas você consegue praticamente sentir o cheiro com os dois lados, em conjunto. Por quê? Vou mostrar agora. Então, todo mundo entendeu que isso aqui se chama tracto olfatório? Perfeito. Vou mostrar agora uma coisinha, escutem. Olha, essa imagem do Snell. Como se chama essa parte dilatada? Bulbo, muito bem. Como se chama essa parte aqui? Tracto olfatório, ok? Aqui temos essas células que são chamadas de células que? Células que? Mitrais. A mitral tem a prolongação, o axão que vai para trás. Tudo certo até aí? Perfeito. Uma parte dessas prolongações passa para o outro lado. Estão vendo? E fazem sinapses com o bulbo do outro lado. Ok? Então, o que acontece? Os estímulos que são olfatórios praticamente passam de um lado para o outro. Entenderam? Sim? Então, se, nesse caso, não, por exemplo, não estimulamos esse lado, sim? O outro lado igual faz sinapses com a outra parte do bulbo. Sim? Então tem umas fibras aqui que passam de um nervo olfatório para outro nervo olfatório. Sim? Eles se cruzam aqui no meio. Estamos bem? As fibras se cruzam aqui no meio. Agora, como se chama o ponto onde se cruza umas fibras com a outra? Esse lugar aqui é chamado de comissura anterior. Como se chama? Comissura anterior. É chamado de comissura anterior, o lugar onde se cruza um com o outro. Vou mostrar aqui. Opa, onde está meu? Aqui. Muito bem. Então, nosso nervo olfatório vem para cá e passa para o outro lado as fibras. Estão vendo? Esse lugarzinho por onde passa, como que se chama? Comissura anterior. Para que me entendam mais ou menos, vocês lembram do corpo calhoso? O que era o corpo calhoso? Para que servia? Lembram primeiras aulas? Perfeito. Conecta os hemisférios. Significa que por aí tem fibras que passam de um encéfalo para o outro. Lembram? Perfeito. Existe outro por baixo do corpo calhoso, só que eu nunca falei porque é muito pequeno, que se chama comissura anterior. Como chama? Comissura anterior. Também serve para passar de um hemisfério para o outro. Sim? Então, as fibras do bulbo de lá passa para o outro lado por meio dessa comissura anterior. Sim? Por meio dessa comissura anterior. Perfeito. Vou mostrar aqui outra imagem. Olhem esse. Aqui. Aqui vocês estão vendo o bulbo, aqui estão vendo as prolongações, que são os axões, que estão indo por essa parte. Como se chama essa parte aqui? Tracto olfatório. Muito bem. O que está acontecendo aqui? Vai para o outro lado, né? Faz sinapses com o outro bulbo. Sim? E por onde que passou? Por meio de uma substância branca chamada comissura anterior. Perfeito. Sim. Eles são coadjuvantes, se falam, são que ajudam a potenciar um pouco o estímulo, sim? São células de interconexão, auxiliares, são células de interconexão. Por quê? O que acontece? Olha, as
fibras centrais, aqui a prolongação central, faz sinapses aqui com a mitral, ok? Mas depois, essas células que são as de Penacho e as células de granulares, eles fazem sinapses só com a mitral aqui, não é vendo? Direto com a mitral, sim? Então é uma forma de potencializar um pouquinho mais o estímulo, sim? Mas ele tem essa função de potencializar parte do estímulo, sim? Mas a célula principal aqui de transmissão é a mitral, sim? A outra está simplesmente como para potencializar o estímulo que vai sendo gerado por essas células olfatórias, sim? Essa é a funçãozinha deles, sim? Tá bom. Então, fica com a mitral, tá bom? Sim. Perfeito. Aqui, 1000 vezes a mesma coisa, olhem. Sim. As células olfatórias, prolongações centrais, como chamava isso aqui? Glomérulo quê? Glomérulo quê? Glomérulo quê? Olfatório, perfeito, muito bem. E aqui temos as células que mitrais, se prolongam. Passam por onde? Tracto quê? Tem alguma possibilidade de que essas células mitrais façam sinapses com o outro bulbo? Sim. E por onde que passam? Pela comissura anterior. Muito bem. Todos já entenderam? Muito bem. Vamos a ver agora um pouquinho mais do tracto olfatório. Olha. O tracto olfatório vai do bulbo até a parte inferior aqui do lóbulo frontal, ok? Nosso livro não é tão específico, mas eu quero que vocês saibam uma coisinha. O nervo olfatório vai indo para trás e aqui se divide em duas partes. O que vamos utilizar como referência para saber onde é que se divide? Isso aqui. Alguém sabe o que é isso aqui? ¿Qué? Substância perforada que? Anterior. Muito bem. Quando o nervo olfatório, o tracto olfatório, chega até aqui, na frente da substância perforada anterior, o que acontece com o nosso tracto olfatório? Se divide. Se divide em duas estrias. Se divide em duas quê? Estrias. Se chama estria medial e estria lateral. Posso mostrar para vocês? Vamos a ver. Onde que está a estria lateral e onde que está a estria medial? De novo, vamos a ver aqui. Nosso nervo olfatório, aqui era o bulbo, ok? Aqui era o bulbo. Aqui temos o tracto olfatório, estão vendo? O tracto olfatório vai para trás, para trás, para trás, aqui no lóbulo frontal. Sim, isso aqui na parte de baixo. O que é que aconteceu nesse ponto aqui? Se divide. Quando chega na frente de quê? O que era isso? A substância perforada anterior. Se divide em quantas fibras? Em quantas estrias? 2. Uma estria medial e uma estria lateral. Estamos bem? O surco que está no meio? Qual o nome do surco que está no meio? Esse aqui? Não, surco olfatório. Sim. Que caiu na prova de vocês, eu acho, né? Eu coloquei na prova de vocês, eu acho. Ele está no tracto olfatório, no surco olfatório. Sim? Então, o que acontece? Vá para trás, para trás, para trás, e aqui o que acontece? Se divide em quê? Em duas estrias. Em uma estria medial e uma estria lateral. Dos dois lados. Esse aqui é a estria lateral e esse aqui é a estria medial. Alguém pode me dizer o que acontece com a estria medial? Perfeito. Elas se unem, porque aqui passa para o outro lado. Por onde? Como se chama a substância branca que está aqui, que conecta os dois? Comissura anterior. Perfeito. Então a medial passa para o outro lado por meio da comissura anterior. Estamos bem? Passa para o outro lado por meio da comissura quê? Anterior. Muito bem.
E a lateral? O que acontece com a estria lateral? A estria lateral estimula a corteza cerebral. A estria lateral faz o quê? Estimula a corteza cerebral. Ou seja, aqui nesse lugar, vamos ver em seguida, encontramos a área olfatória. Sim? Nessa parte encontramos a área olfatória. Agora coloquem só que a estria lateral estimula a corteza. Perfeito. Estamos bem até aqui? Posso mostrar agora? Ah, não. Primeiro vamos ver aqui. Olhem esse maravilhoso desenho. É muito bom. Começou aqui nas células que temos na parte superior, que são as células olfatórias, né? Foi isso para onde? Para o bulbo. Bulbo para onde? Tracto. Perfeito. Tracto se divide em quantas? Perfeito. E uma lateral e outra medial. A medial faz o quê? Passa para o outro lado por meio disso aqui. O que é isso? A comissura anterior. Perfeito. Muito bem. Aqui a nossa estria lateral, essa estria lateral, estimula o quê? Corteza cerebral. Sim? Estimula a corteza cerebral. De onde? Vamos a ver agora. Preparados? Tão bonitos aí, imagens. Tá legal, né? Sim? Dormi 1 hora para poder fazer isso aqui. Sim? Vocês viram a que horas eu mandei o slide? Nesse horário eu terminei. Eu falei, não, eu vou abrir o livro e vou falar. Aí falei, não merece isso. Muito obrigado, professor. Isso é top demais. Por pensar em nosso bem. Muito bem. Então, o que é isso? Bulbo. O que é isso? Tracto. O que aconteceu aqui? Se divide. Na frente de quê? Substância perforada anterior. Se divide em duas quê? Estrias. Como chama essa estria? Passa para o outro lado. Por meio de quê? Comissura anterior. Esse é a estria lateral que estimula o quê? A corteza. Agora, que parte da corteza? Antes de entrar nesse detalhe, eu quero simplesmente que lembrem isso aqui. Aqui temos o lóbulo temporal, né? Lembra que o lóbulo temporal tinha 2 surcos aqui? Um assim e outro assim. Lembram? Se chamava surco occipito temporal e esse era o surco colateral. Divide em uma circunvolução occipito temporal lateral e uma circunvolução occipito temporal medial. Perfeito. E esse aqui como se chamava? Circunvolução que? Para hipocampal. Essa era a circunvolução para hipocampal. E a circunvolução do para-hipocampo tinha uma prolongação aqui. Lembram do nome disso? Uncus. Como chamava isso aí? Uncus. Anotem. A estria lateral estimula as áreas olfatórias. Temos área olfatória primária e área olfatória secundária. Onde que é a área olfatória primária? A área olfatória primária é aqui, no uncus. A área olfatória primária onde que é? No uncus. Isso caiu. A área olfatória primária onde é? Uncus. E a área olfatória secundária é na circunvolução do para-hipocampo. Circunvolução do para-hipocampo é a área olfatória secundária. Qual que é a primária? Uncus. Qual que é a secundária? Para-hipocampo.
No primário, vocês sentem o cheiro. Tá? Chega aí, ele interpreta o cheiro, ok? Aqui no para-hipocampo, aí encontramos a área de associação. Sim? Essa área de associação está misturada com o que seria parte da memória. Sim? Então, por exemplo, quando vocês cheiram alguma coisa que já tinham cheirado antigamente, vocês lembram desse cheiro, lembra? Aí se ativa com o parietal também e isso gera lembranças, entendem? Vai para o parietal, sobe e estimula parte do parietal. O parietal, lembrem que ele associa tudo, sim? Muito bem. Todo mundo entendeu até aqui? Primária, então, qual é? Secundária, qual é? Para-hipocampo. Todo mundo entendeu? Foi difícil o olfatório? Muito fácil, né? Foi o primeiro. Falta ainda 11. Mas o resto é fácil, vamos ver. Muito bem. Agora continuamos com o nervio óptico. O nervio óptico é o par cranial número quanto? Número 2. Perfeito. O que acontece? Onde começa? Como começa esse nervo chamado nervo óptico? O nervo óptico se origina aqui, no olho. Vocês já sabem o olho. Quantas capas tem o olho? Esse se chama esclerótica, esse coroide, úvea, e essa mais interna? A retina. Perfeito, muito bem. A capa nervosa qual que é? A retina, sim? A retina é uma capa que tem, utilizando de novo a palavra, 10 capas em total. Quantas capas tem? 10 capas em total. Quantas capas tem a retina? 10 capas tem a retina, ok? Sim? Vocês sabem as 10 capas da retina? Perfeito, eu também não lembro, então tudo bem. Então, são 10 capas em total, sim? Eu só quero que saibam 2 capas. Quais? As mais importantes. Aqui, a capa que está externo, estão vendo isso aqui? Essa capa aqui é chamada de capa de células de conos e bastones. Células de conos e bastones. Esse que vocês estão vendo de amarelinho aqui é cono e esse que estão vendo de azul seria bastones, ok? Então, na retina temos uma capa chamada de capa de células de conos e bastones, ok? Por que quero que lembrem dessa capa? Porque essas células que estão aqui são as células fotorreceptoras. São as células que? Fotorreceptoras, ou seja, que detectam o quê? A frequência de onda da luz. Sim? Ele detecta a frequência de onda de luz. Então ele consegue detectar as diferentes cores. Todo mundo entendeu isso aí? São iguais? Não. As que são chamadas de bastones detectam branco, preto. Detectam quê? Branco e preto. Sim? Detectam branco e negro. E aqui é chamado de conos, detectam quê? Cores. Que cor? Vermelho, verde e azul. Detecta que cores? Vermelho, verde e azul. Sim? Esse é o que detecta nossos conos. Mas é muito fácil lembrar qual que é cor e qual que é branco e preto. Sim? Pelo nome. Conos detectam quê? Cores. Bastones detectam quê? Branco e preto. É muito fácil. Não vão confundir. Né? Seguinte. Então, uma vez que é detectado aqui o estímulo luminoso, o que acontece? Se conectam por várias capas até chegar nessa célula. Essa célula aqui que vocês estão vendo aí é chamado de células ganglionares. Como se chamam? Células que? Ganglionares. Como chamam essas células?
ganglionares. Será que é importante essa célula? Sim, porque ele é o responsável da formação do nervo óptico. Sim? Como se chamam essas células? Ganglionares. Vou mostrar aqui. Essas células que encontramos aqui são as células ganglionares. O que acontece aqui? Essas células ganglionares se juntam, tá vendo o axão deles? Se juntam e juntos aí, quando vão saindo do olho, formam o que chamamos de nervo óptico. Sim? Os axões das células ganglionares formam o que chamamos de nervo óptico. Então, onde se origina o nervo óptico? Sim, na retina, especificamente, na união dos axões das células ganglionares. Todo mundo entendeu? Perfeito. Vocês lembram como se chama o lugarzinho por onde sai aqui o nosso nervo óptico? Disco óptico, ou também é chamado de papila óptica. Lembram? Sim. Esse aí é o que era o ponto cego, lembra? Fizeram? Buscaram em casa? Sim? Na união. Vou mostrar aqui outra imagem, peraí. Encontrei um monte de imagens, muito top. Olhem isso. Olhem isso. De madrugada encontrei. Muito bem, aqui estão as células fotorreceptoras, ok? Aqui se conectam, recebem a informação e passam tudo para essas células que estão aqui na base. Essas células são as células ganglionares, ok? As células ganglionares, elas têm o axão deles, tá vendo? Esses axões abandonam o olho. E a junção de todas, a união de todas esses axões são os que formam o nosso nervo óptico. Todos entenderam? Sim? Vamos a ver outra imagem. Aqui. Esse aqui, olha. O que são essas células aqui? Conos e bastones. Muito bem. Detectam a cor, passam para umas células que estão de conexão aqui e chega até as células ganglionares. A ganglionar tem um axão que sai e forma depois o nervo óptico. Todo mundo entendeu isso aqui? Está complicado? Tá fácil, né? A mesma coisa, 1000 vezes. Olha, entra luz, células que? Conos, bastones, passa a informação para umas células de conexão até as células ganglionares. O axão das células ganglionares forma o nervo óptico. Estão vendo? Sim. Abandona o olho por meio da papila óptica, por meio do disco óptico. Lembram? Sai por aqui. Perfeito. Estão entendendo? Mais ou menos? Estou preocupado. Estou muito silencioso. Estão entendendo? Sim? Se não entendem, por favor, me avisem. Bueno, seguinte, vamos a ver o que acontece aqui. Agora nosso nervo óptico já saiu do olho. Tá bom? Foi para trás e atravessa aqui um conduto. Como se chama o conduto por onde atravessa o nervo óptico? Conduto óptico, perfeito. Passa pelo conduto óptico e aqui agora se encontra em uma das fossas craniais, na fossa cranial média. Na fossa cranial qual? Aqui o que acontece? Se encontra com o do outro lado, o outro nervo óptico. Então o que acontece aí? Os dois nervos ópticos se unem, formando uma estrutura chamada quiasma óptico. Estão vendo? Nervo óptico direito, nervo óptico esquerdo se unem aqui formando o quê? O quiasma óptico. Estamos bem? Sim? Está entendendo, Graça? Tá bom. Muito bem. Tudo bem? Então, nervo óptico se junta aqui e forma o quê? O quiasma óptico. Todos entenderam? Sim? Perfeito. Agora, importante. A mesma imagem, só para... Olhem a qualidade da imagem que encontrei de madrugada. É bonita, né? Sim, é o meu segundo slide que faço de madrugada. Olhem isso. Que nervo é?
Provavelmente é o nervo óptico. Passa por onde? Conduto óptico. Depois se encontra com o do outro e forma o quê? Perfeito, forma um quiasma óptico. Todo mundo entendeu até aqui? Onde que está o quiasma óptico? Vamos ver isso agora. Olha. Aqui estamos vendo a base do crânio. O que é isso aqui? Esse espaço aqui, como chama? Cília quê? Cília turca. Quem se encontra na cília turca? É? A hipófise, né? A hipófise. Por cima da hipófise tem alguma coisa assim? Caiu na prova, como chama isso aí? Tienda de la hipófise. A tienda de la hipófise está totalmente fechada, né? Não? Está atravessado por alguma coisa? Quem que atravessa? O talho hipofisiário. Perfeito, muito bem, o talho hipofisiário. Perfeito. Por que estou falando tudo isso? Porque nosso quiasma óptico está por cima da tienda de la hipófise. Está por cima de quê? Da tienda de la hipófise. E na frente do talho. Se encontra por cima da tienda da hipófise e na frente do talho. Estamos bem? Sim? Está onde? Por cima de quê? Da tienda da hipófise e na frente do quê? Do talho. Perfeito. Na frente do talho e por cima da tienda da hipófise. Talho infundíbulo, perfeito, pode ser qualquer um dos dois. E outra coisa, como chama a tienda essa? Tienda de quê? De la hipófise. Esse tem outro nome também, se chama diafragma celular, tá bom? Para que não se confunda. Aqui está só com outro nome, sim? Muito bem. Agora eu vou mostrar uma coisa muito importante para o futuro de vocês. Preparados? Observem isso aí. Aqui nessa imagem estamos fazendo o quê? Estamos representando aqui as porções retinianas, as porções da retina, ok? Vamos a dividir assim a retina. A retina tem uma metade nasal, uma porção nasal, e a retina tem uma metade que é a porção temporal. Por que chamamos nasal e temporal? Porque se encontra ao lado nasal e o outro se encontra ao lado temporal, entendem? Só por isso que se chama dessa forma. Repito de volta. A retina vamos a dividir em quantas partes? Duas partes. Uma retina que está do lado do osso temporal, aqui, se chama retina temporal, e esse que se encontra do lado do nariz, se chama retina quê? Nasal. Entenderam? Então, a retina tem um lado temporal e tem um lado nasal. Todo mundo entendeu isso aí? Perfeito. O que acontece? As fibras que se originam do lado nasal entram aqui no nervo óptico, passam por aqui, vão por trás e formam outra estrutura chamada tracto óptico, ok? Mas passa direto no mesmo lado, tá vendo? Temporal. Eu falei o quê? Uma hora dormir. Esse aqui é o temporal, ok? As fibras do lado temporal, vão por aqui, passa pelo quiasma, vão para trás. Estão vendo que continuam do mesmo lado. Mas o que acontece com as fibras do lado nasal? Do lado nasal entra no nervo óptico e quando chega a nível do quiasma, cruza para o outro lado. Entenderam? Cruza para o outro lado. Entenderam isso aí? Então, a retina do lado temporal continua sempre do mesmo lado. A retina do lado nasal, que acontece quando chega no quiasma, cruza. Todo mundo entendeu isso aí? Sim? Estamos bem? Sim? Se não entenderam, coloquei isso aqui. Olha. Aí temos então uma porção nasal, uma porção temporal, porção nasal, tá bom?
que acontece com a porção, qual que eu vou mostrar? Nasal. Cruza aqui a nível de quê? Do quiasma. E a porção temporal? Continua no mesmo lado. Todo mundo entendeu isso aí? Perfeito. Então, por exemplo, se uma pessoa tiver algum tipo de lesão aqui a nível do quiasma, que porção da retina estaria afetada? Nasal ou temporal? Nasal, muito bem. Agora eu vou falar uma coisa que provavelmente vai complicar um pouquinho a situação, tá bom? Posso explicar? Então, a retina afetada qual é? A nasal. Isso significa que a pessoa não vai conseguir enxergar que parte do campo visual? A parte temporal. Sim? Por quê? Porque a luz, quando entra no olho, cruza para o outro lado. Então, por exemplo, aqui eu estou vendo ela e estou vendo ele, ok? Com meu olho direito, sim? Desse lado está minha retina nasal e desse lado está minha retina temporal, ok? Ele, eu estou vendo, a imagem dele impacta de forma cruzada na minha retina nasal. E a imagem dela impacta de forma cruzada na minha retina temporal. Entenderam? Então, por exemplo, se a minha retina nasal para de funcionar, eu vou parar de ver ele ou ela? Ele. Entenderam? Porque ele que se encontra no meu campo temporal. Então, não é a mesma coisa porção nasal e porção temporal da retina e campo visual temporal e nasal. Entenderam isso aí? Porém, quando se cruza a nível do diagonal, se lesionar, Se lesionar o quê? lesionar a parte nasal, se eu machuco e vou falar que lesionou o esquerdo, direito, O quê? Explica de novo, explica de novo. Vamos me aproximar um pouquinho mais. Mas tranquilo, não fica nervoso. Não, tô vendo que tá meio... Fala. Onde que tá indo? Por quê? Vou lembrar. Vou lembrar. Vou lembrar, Matheus. Vou lembrar. Vou lembrar. Ainda bem que tem uma final ainda. Imagina a optativa com nota 2. especial. Sim. Por exemplo, a porção nasal também se cruza a nível do quiasma óptico. A porção nasal do nervo. Uhum. Se eu machuco a minha parte esquerda, no caso, que eu denotaria que ela se cruza a nível do quiasma, porém, eu só vou receber informação da lesão no lóbulo occipital. Então, como varia que foi lesionado? Não tem como. Entendi de novo. Eu acho que não tem como eu explicar. Mas eu vou. Tá bom. Termina a aula e vem aqui. Então, vou esperar essa pergunta aqui. Então, entenderam isso aqui? Sim? Vamos repetir? Perfeito. Vamos utilizar essa imagem aqui em cima. Olha. Sim? Vou aproximar um pouquinho mais. Olhem aqui. Esse aqui é a retina com as porções dela. Espera aí um minuto. Vou travar aqui. Do contrário, vai aparecer. Aí. Muito bem. Então, aqui temos as duas porções da retina. Nesse caso, estamos vendo o olho do lado direito, ok? Sim. Essa parte é a retina nasal e essa parte é a retina temporal, ok? Muito bem. O que acontece? A imagem que entra no olho, a luz
que chega e impacta na retina entra de forma cruzada. Sim? Entra de forma cruzada. Sim? Entenderam? Então, quando eu tenho uma imagem desse lado do campo visual, escutem, campo visual é o que eu consigo ver, ok? Então, tudo isso que está aqui em cima, isso aqui, vai ser o campo visual. Eu estou vendo vocês. Vocês são meu campo visual, ok? Tudo que se encontra aqui no lado temporal do campo visual, ou seja, no meu olho direito que está para cá, entra cruzado e impacta na retina qual? Retina nasal. Sim? Esse é o olho direito. Sim, sim, o mesmo olho, né? E o outro tem o próprio campo dele. Sim? Então, impacta em que parte? Na retina qual? Nasal. Agora, tudo que eu estou enxergando desse lado, no lado nasal, no campo visual nasal, entra e impacta na minha retina temporal. Entenderam? Sim? Então, por exemplo, entra cruzado. Meu campo visual nasal impacta na minha retina temporal. Meu campo visual temporal impacta na minha retina nasal. Entenderam? Se para de funcionar a retina nasal, que campo que eu não vou ver? O temporal. Entenderam? Ou se para de funcionar a temporal, que campo que eu não vou ver? Nasal. Entenderam? Porque é cruzado. Sim? Todo mundo entendeu agora? Sim? Seguros? Muito bem. Então, por exemplo, quando temos uma lesão aqui do quiasma, a gente perde que retina? A retina nasal. Mas que parte que não vamos ver? O temporal. Entenderam? Claro, limita a nossa visão periférica. Se chama imagem em túnel. Sim? Imagem em túnel. Quando eles perdem, por exemplo, por algum tumor também, algumas vezes pressiona. Então, acontece isso. Sim? Todo mundo entendeu agora? Sim? E o que acontece se eu perco... Bom, depois, tranquilos. Vão se confundir, vai dar problema. Todo mundo entendeu até aqui? Estamos aí no quiasma, né? Depois, o que acontece? Escutem. O quiasma depois se prolonga para a parte posterior, estão vendo? Formando essas estruturas chamadas tractos ópticos. Como se chama? Tracto óptico. Do quiasma, o quiasma vai para trás e forma aqui nosso tracto óptico. Sim? Isso chama tracto óptico. Sim? Vamos ver outra imagem por aqui. Onde tem uma imagem melhorzinha? Aqui. Observem aqui a mesma coisa. Olha. Aqui. Então, aqui temos nosso quiasma e aqui começa nosso tracto óptico. Ok? O tracto óptico já penetra o que seria o cérebro. Sim? O tracto óptico faz o quê? Entra onde? No cérebro. Já viaja o que seria dentro do cérebro. O que acontece aqui? Vocês lembram de tronco do encéfalo? Tronco do encéfalo estava dividido em bulbo, protuberância e mesencéfalo, lembram? O mesencéfalo, na parte de trás, tinha 4 bolinhas, lembram? Como chama? Colículos. E por cima dos colículos, na base do cérebro, tínhamos os corpos que se chamavam corpos geniculados. Se chamavam corpos quê? Eu tinha falado para vocês que um era da audição, auditivo, e o outro era visual, saúde. Lembra disso? Perfeito, muito bem. Isso vai ser importante para agora. Por quê? Porque nosso tracto óptico, olhem, vai para a parte posterior. Vamos ver uma imagem aqui está melhor. Vai para a parte posterior do tracto óptico e faz sinapses em um desses corpos geniculados. Em qual? No corpo geniculado lateral.
Sim? O tracto óptico vai para trás e faz sinapses onde? No corpo geniculado qual? Lateral. Faz sinapsis en el cuerpo geniculado lateral. Muito bem. O Cabral está me pedindo perdão ali. Não vou perdoar ele. Muito bem. Bueno, então, onde que faz sinapsis? No corpo geniculado qual? Lateral. Perfeito. Todo mundo entendeu até aqui? Sim? Muito bem. O que acontece depois? Quando faz sinapses aqui, outros neurônios vão para trás com outro axão, estão vendo? E formam uma estrutura chamada de radiação óptica. Como se chama? Radiação o quê? Óptica. Vou colocar uma imagem aqui. Quando cortamos o cérebro, vamos ver realmente dessa forma. Estão vendo que parecem como pequenas asas que vão para trás? Sim, realmente tem essa forma. Isso aqui é chamado de radiação óptica. Como se chama? Radiação óptica. Então, nosso tracto óptico fez sinapses onde? No corpo geniculado qual? Lateral. Daí vão sair outros axões de outros nervos que vão para trás e formam isso. Como se chama isso aí? Radiação óptica. Para onde está indo a radiação óptica? Olhem bem. Para onde está indo? Para que lóbulo? Occipital. Para que lóbulo? Occipital. Aqui no lóbulo occipital está a corteza visual, lembram? Alguém lembra onde se encontrava a corteza visual? Ao redor de que surco? Calcarino. Muito bem. E aí é onde faz a última sinapse com a corteza cerebral. Aqui no surco o quê? Calcarino. E aí começa a interpretação visual. Entenderam? Então, de novo, aqui dá para ver todavia. Olho, retina. A luz entra, as células fotorreceptoras detectam, passa para as ganglionares. Ganglionares formam nervo óptico. Nervo óptico se cruza com do outro lado formando quiasma. Quiasma se divide em dois que? Estria já? Não eram antes um tracto? Primeiro era o quê? Tracto óptico. Primeiro é nervo óptico, quiasma e aqui? Tracto óptico. Tracto óptico faz sinapses com o quê? Corpo geniculado qual? Lateral. Aí aparecem as que? Radiações ópticas, que fazem sinapses aqui com a corteza cerebral. Mas que corteza, que parte da corteza cerebral? Ao redor de quê? Do surco calcaríneo. Entenderam? Sim? A corteza cerebral occipital, só que ao redor do surco calcaríneo. Agora entenderam? De novo, nervo óptico. Aqui temos quiasma, tracto óptico, cuerpo que geniculado qual? Lateral. Cuerpo geniculado lateral, radiaciones ópticas. Radiación óptica, corteza, só que parte da corteza? Onde? Ao redor do surco calcáreo. Todo mundo entendeu? Sim? Essa é a via óptica. Sim. Qual seria essa? Está misturado entre o que seria a cunha, sim? E o que seria embaixo a lingual, né? Misturado entre os dois. Está misturado entre os dois. Essa é a via óptica. Vamos conseguir fazer na prova? Sim, valendo 5 pontos de 100 a via óptica, pode ser? Podemos mudar de modalidade? Pode ser, de 100. Gostei.
Aqui está, depois podem analisar essa imagem. Bom, vamos analisar. Aqui, esse aqui, que campo visual seria? Temporal, e aqui? Nasal. Esse é o campo visual. Peraí. Esse aqui é o campo visual temporal desse olho e o campo visual nasal desse olho. Campo, ok? O campo visual nasal impacta em que retina? Temporal. E o campo visual temporal impacta em que retina? Nasal. Isso. Muito bem. Aí depois, aqui se formam as ganglionárias, se forma o nervo óptico. Aqui que acontece? Como chama essa parte? Quiasma que? Opa, aí estão cruzando as fibras, né? As fibras de onde que cruzam? Da retina qual? Da retina nasal. Perfeito. Como se chama essa parte aqui? Tracto que? Óptico. O tracto óptico faz sinapses onde? Cuerpo genicular. Medial ou lateral? Lateral. E depois forma radiação óptica. E aqui faz sinapses com quê? Com a corteza cerebral. A corteza cerebral de onde? Ao redor de quê? Surco calcáreo. Entenderam? É fácil, né? Não é tão difícil. Perfeito. Aqui estamos vendo, olhem, parecem luzinhas de Natal, né? O que é isso? Bastones, né? E esses são? Conos. Esses são os conos. Perfeito. Muito bem. Sim? Quando já escutaram de daltonismo, né?